Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E o episódio de hoje é o primeiro de 2022. E nada melhor para começar do que fazermos uma dupla reflexão, ou reflexão dupla, sobre passagens da Bíblia e da doutrina espírita que nos falam sobre Deus e as nossas dificuldades, desafios, sofrimentos, porque, afinal, diante da incerteza de um ano novo, nós sempre estamos torcendo para ser um ótimo ano novo, mas a gente sabe que, às vezes, o que nós gostaríamos que acontecesse não necessariamente acontece, não que seja um presságio, longe disso, tá certo? Mas é bom nós estarmos aqui sempre preparados, temos aí uns instrumentos, estamos em conexão com os benfeitores espirituais para que eles possam nos dar aí uma sustentação, uma força, uma coragem, para nós termos aí fé nesse amparo aí do plano espiritual maior, e podermos passar aí com tranquilidade, ou pelo menos com menos sofrimento, pelas situações mais desafiadoras da vida. Então, por isso que nós vamos abrir esse primeiro episódio do ano de 2022 com essa temática. Vamos falar hoje sobre Deus, o amparo de Deus em relação às questões que nos afligem aí em nosso dia a dia. Tanto que no primeiro bloco nós analisaremos um trecho do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Veremos com atenção o item 6 desta obra de Allan Kardec, que foi lançado, como vocês sabem, em 1864. E no segundo bloco será a vez de analisarmos aqui um versículo famoso de Paulo na carta aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 31. Também uma ótima oportunidade para compreender também a questão do sofrimento. E antes de começarmos, vamos aqui lembrar que temos programa novo toda semana, com lançamento sempre às quartas-feiras. Para não perder nenhum episódio, fique de olho em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também nos grupos do WhatsApp e Telegram. E inscreva-se lá no canal O Espírito do Evangelho, nos aplicativos de áudio, como Spotify, Amazon Music, por exemplo, e também lá no YouTube. Aliás, lá no YouTube estamos dividindo o programa em sessões. Confira as marcações na descrição do episódio. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo e Bíblia na mão, porque no próximo bloco vamos falar de Deus e as aflições. Antes do final do ano, eu estava conversando aqui com meu amigo Kleber Bahia, também um ouvinte atento do nosso podcast, e ele mencionou na nossa conversa uma frase do escritor paraibano Ariano Suassuna, de que ele, Ariano, era um realista esperançoso, e nada melhor do que você ser um realista esperançoso em relação às questões que vão surgindo na nossa vida. Óbvio, você tem aí esperança, mas tem que ter um pé na realidade para não ficarmos aí decepcionados. Bem, conversa vai, conversa vem, e é bom nós aqui fazermos um parênteses que Ariano Suassuna, como você sabe, foi autor de várias obras importantes na literatura brasileira, como O Alto da Compadecida, que a partir do livro virou uma das séries mais famosas da TV Globo. Esse camarada me contou que viu Jesus Cristo sentado no trono com um monte de anjinho em redor, igualzinho na pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia, por isso que o Cristo é escurinho. E contou como, rapaz? Você já tinha morrido? Não sei. Só sei que foi assim. Grande Chicó e sua frase famosa. Não sei, só sei que foi assim. E o escritor Ariano Suassuna, em uma entrevista ao Canal Brasil, disse que acreditava em Deus, mas entendia que para algumas pessoas a ideia de um Deus bom e justo se chocava com a realidade na Terra, como o sofrimento, que, vamos combinar aqui, vemos a todo momento. Não precisamos fazer muito esforço para ver isso. Suassuna até mencionou uma poesia de Leandro Gomes de Barros. Vamos ouvir. Olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo, na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes, compôs 3 estrofes, 3 cestilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos, mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Repare, ele disse, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito
que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar um erro e infligir um sofrimento terrível ao ser humano. Né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? E apesar desse tom um pouco desesperançoso, um pouco incrédulo em relação a Deus, Ariano Suassuna conclui, por outro lado, nessa entrevista lá ao Canal Brasil, e o link desse trecho na íntegra está na descrição do episódio, que se ele não acreditasse em Deus, ele seria uma pessoa desesperada. Ótimas reflexões do autor paraibano, não? Considerações muito comuns. No entanto, nós espíritas temos explicações lógicas para isso em relação a por que sofremos. Se Deus é bom e justo, por que algumas pessoas sofrem e outras não? Por que umas têm mais recursos, outras menos? Vamos lá. É só pegar, por exemplo, para termos uma explicação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No item 6, Allan Kardec diz: essas misérias, ou seja, o sofrimento, são efeitos que devem ter a sua causa. Ou seja, nada acontece por acaso. A gente só olha o efeito e não sabe o que houve de causa. Então, isso que Kardec está nos chamando a atenção aqui nesse item 6. E ele continua: desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa, ou seja, aquilo que provoca o sofrimento, deve ser justa. Se somos punidos, diz Kardec, é que fizemos o mal. Agora, tem aquela questão, né? Puxa, mas tá bom, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço o mal, por que eu estou sofrendo tanto nessa vida? E ele segue: se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra, ou seja, encarnações anteriores. Esta é uma alternativa, diz Kardec, a que não podemos escapar. Ou seja, ou fizemos o mal em algum momento nesta vida, ou fizemos em vidas anteriores. Essas são as alternativas. Não temos como escapar disso. E na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Por quê? Porque o homem jamais escapa às consequências de suas faltas. Então, você faz algo negativo, você vai estar criando uma condição negativa para você também. Uma causa negativa e você vai ter efeitos negativos. Então, o homem jamais escapa às consequências de suas faltas, diz aqui Kardec, reforçando muito esse conceito. É a tal questão, acho que já ficou claro aqui para todos, daquelas frasezinhas, né? Ação e reação, causa e efeito. Todos os nossos atos provocam uma consequência, que pode ser uma consequência boa ou uma consequência má, negativa. Depende do que semeamos. Depende do que nós estamos plantando aí, gente. Para entender melhor, vamos pegar lá de novo o trecho do poema que o Ariano Suassuna mencionou de Leandro Gomes de Barros. Então diz lá essa poesia: por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito? Vivemos no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pergunta aqui a poesia. Olha, que coisa interessante. E a resposta é que cada um de nós vai sofrer mais ou menos a partir das nossas atitudes, nessa ou em vidas anteriores, nesta vida ou em vidas anteriores. Portanto, e aqui é importante a gente compreender isso, cada um de nós é que tempera o choro e acaba salgando o pranto, ou seja, causamos mais sofrimentos para nós mesmos. Nós já estamos aqui com uma carga de choro, já estamos vindo por essa encarnação já com algum passivo. Então já tem aí alguma questão que nós já vamos sofrer. E nós vamos piorando essa carga. Então nós vamos salgando aqui o pranto. E aí, para a gente concluir, não é Deus. Acho que ficou claro isso, né? Para nós espíritas, pelo menos nós temos essa compreensão muito forte. Não é Deus que aleatoriamente decide quem vai chorar mais ou menos. É a justiça divina que nos enquadra a partir das nossas atitudes no bem ou no mal. Como diz o ditado, quem planta vento,
colhe tempestade. O que estamos semeando? Boas ou más sementes? Essa é a questão para cada um de vocês aqui pensarem e refletirem. Mas continuamos com essa reflexão no próximo bloco. Dessa vez nós vamos ao Evangelho, mais precisamente a Paulo, na carta aos Romanos, para analisar essa questão do sofrimento. Pegue aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Já voltamos. Bom, Bíblia na mão, estamos aqui já no segundo bloco, vamos agora fazer uma reflexão em relação ao Evangelho. Eu vou aqui ler sempre que possível da Bíblia Pastoral, porque esse texto foi pensado na tradução para leitura em voz alta. Bem, vamos analisar um trecho, então, na carta aos Romanos, em que o apóstolo Paulo vai na mesma direção de Kardec, que nós falamos aí no bloco anterior, usando outras palavras, claro, outros conceitos, ao explicar por que sofremos e a ideia de salvação. Aí que Paulo mostra tanto isso no texto, no sentido de elevação espiritual. Vamos pegar aqui o Novo Testamento, deixa eu pegar aqui a Bíblia Pastoral, vamos aqui no capítulo 8, carta aos Romanos, é a primeira carta que abre aqui a série de cartas de Paulo. Vamos a partir do versículo 18. Então, capítulo 8, a partir do versículo 18. Então, nós vamos ler aqui o texto a partir de um olhar espírita também, claro. Somos espíritas, o podcast é o espírito do Evangelho, então nós temos que sempre olhar o Evangelho com essa chave de compreensão que é o Espiritismo. Diz Paulo: penso, pois, que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que deverá revelar-se em nós. Então, veja, ele está falando de sofrimentos no tempo presente. Nosso tempo tem sofrimento? Tem. Mas aqui ele já está dando uma chave, um entendimento de que esse sofrimento tem aqui uma causa que vai nos dar, por consequência, algo positivo, que ele fala aqui, que é a glória que deverá revelar-se em nós. Qual é a glória que deverá revelar-se em nós? A nossa elevação espiritual. Um dia seremos espíritos perfeitos. Então, essa é a grande glória. Mas, para isso, nós temos que depurar o nosso espírito, temos que passar por certas questões, e ele vai falar aqui um pouquinho mais para frente quais são essas questões, e aí ele diz aqui na sequência. Porque a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Na verdade, a criação ficou sujeita ao fracasso, não porque quis, mas por vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também ela seja libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, por que nós temos que sofrer? Por que nós temos que passar por essas questões todas que muitas vezes nós não compreendemos? Porque Deus nos colocou isso, e até com a ideia de que nós podemos falhar, e como nós falhamos, as outras encarnações passadas, que nós não sabemos quantas estão aí de prova, vamos falhando. Mas em cada encarnação nós vamos melhorando um pouquinho mais. Então ele fala aqui, na verdade a criação ficou sujeita ao fracasso. Claro, mas por quê? Porque Deus nos deu essa oportunidade de analisarmos, de passarmos por essas experiências, para que nós possamos aqui o quê? Nos transformar. E transformar em quê? Em relação ao quê? Olha, para que nós possamos ser o quê? Libertados de uma escravidão, da corrupção, daquelas questões negativas que nós trazemos. Nós vamos nos limpar, vamos conseguir tirar essa, como ele fala aqui, essa escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, cada encarnação dessa, ou cada sofrimento desse que nós estamos passando em cada encarnação, tem um conceito aí por trás, para um dia ser um espírito perfeito. Mas para isso, temos que tirar o quê? A corrupção, como diz Paulo, ou como diz lá Kardec, o mal. Temos que depurar esse mal. Agora, é fácil tudo isso que nós estamos falando? Não, claro que não. E Paulo fala aqui, na sequência. Pois bem, sabemos que a criação inteira, ou seja, nós, os seres humanos aqui encarnados, geme e sofre até agora com dores de parto. Então, é fácil passar por toda essa situação? Não, não é fácil. Ele até compara aqui com as dores de parto. É uma situação difícil para cada um de nós passarmos aqui por esses sofrimentos. Mesmo que a gente entenda, como nós espíritas entendemos, não é fácil. E também ninguém gosta de sofrer, também vamos combinar aqui. Não é questão de ser um masoquista, nada disso. Nós até entendemos, mas também não gostamos. E é o que ele está falando. Sabe? Ficamos aqui
a criação inteira geme e sofre até agora com dores de parto. Então, até esse momento, até o momento que Paulo escreveu, e continua valendo para nós hoje, 2000 anos depois, continuamos gemendo. Estamos aqui, sofrendo com essa questão. E ele fala aqui, gememos interiormente, esperando ansiosos a redenção do nosso corpo. Ou seja, é o nosso corpo o quê? O nosso corpo físico? Não, o nosso corpo físico ele vai sendo utilizado a cada encarnação. Nosso corpo espiritual. Cada vez que a gente passa por uma situação como essa, nosso corpo espiritual vai melhorando. Pois na esperança já fomos salvos. Uma esperança que se vê não é mais esperança. Quem é que espera uma coisa que já está vendo? Mas se esperarmos o que não vemos, é na perseverança que ansiosamente o aguardamos. Então, nós temos uma esperança. Nós não estamos vendo ainda sermos espíritos perfeitos, mas nós temos a esperança de um dia chegar a essa evolução espiritual. Né? E nós estamos o quê? Aguardando isso ansiosamente. Mas para conseguir isso, como ele fala aqui, é na perseverança que ansiosamente o aguardamos. Então, olha a palavrinha dele aqui. Perseverança, não desistir. Temos a esperança, mas temos que perseverar nesse caminho. E muitas vezes nós desistimos. O barco balança, e eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento, que a gente sabe que a coisa realmente é complicada, mas o que Paulo está nos colocando assim, puxa, persevere, resista, mantenha a esperança. Aí um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo 8, então no 31, o que ele fala para nós aqui? Além disso, a questão toda que ele está falando da esperança, ficamos aqui com as nossas tristezas, ficamos aí gemendo, as dores de parto, mas ao mesmo tempo nós sabemos que vamos passar por tudo isso, essa dificuldade toda, mas vamos ter que manter a esperança e a perseverança, porque um dia nós vamos conseguir sair dessa situação, ser espíritos melhores. Ele diz aqui no versículo 31. Então, o que diremos sobre isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta Paulo. Boa pergunta, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está ao nosso lado, quer que nós melhoremos, que sejamos espíritos melhores, espíritos mais evoluídos, quem é contra nós? E aí nós podemos pegar a poesia mencionada lá pelo Ariano Suassuna, do Leandro Gomes de Barros. Quem foi intemperar o choro e acabou salgando o pranto? Somos nós mesmos. Nós é que acabamos criando as condições para o nosso sofrimento e até para nos afastarmos. Aí ficamos aí revoltados e tal, e nos afastamos de Deus. E Paulo fala, não, espera um pouco. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós mesmos, a partir das nossas atitudes, como ele coloca aqui logo na sequência. Vamos aqui acompanhar. Ele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos agraciará em tudo junto com ele? Pergunta Paulo. Então, veja como ele faz aqui uma correlação, inclusive até com Jesus e tudo mais, que Deus está aqui sempre nos amparando, mesmo naquelas questões mais complicadas e difíceis. Ele não está afastado de nós, ele está ao nosso lado. E aí, no 35, vamos dar um pulinho aqui, saímos do 32, vamos para o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Veja como tem todas essas questões, elas podem nos separar do amor do Cristo. Nós podemos nos separar. Não que Cristo ou Deus não tenha mais amor por nós, não é isso que ficamos aqui completamente desalentados, abandonados, achando que não estamos sendo amparados por ninguém. Não. O que ele está dizendo é o seguinte, que as tribulações, que ele falou um pouquinho antes, que eram as dores do parto, aqui ele dá um pouco mais especificamente. Ele fala o seguinte, a tribulação, é o nosso dia a dia, as dificuldades, é a angústia, é a perseguição, é a fome, é a nudez, é o perigo, é a espada, às vezes pode ser a violência e tal. Então, tudo isso, ele fala, pode nos afastar do amor que nós temos, né? Nosso amor por Cristo. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, isso, o contrário, não é verdadeiro. O amor do Cristo continua lá, não vai se separar de nós. Ele continua lá. Nós é que nos afastamos e nós temos que resistir a isso. Ele continua aqui dizendo o seguinte, assim está escrito, por tua causa somos postos à morte o dia todo.
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos bem mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não depende dessas questões todas. Nós é que temos que fazer o nosso esforço para que nessas tribulações, como ele coloca, não nos desconectarmos desse amor de Deus, do amor de Jesus, dos benfeitores espirituais. Nós estamos sempre amparados. Não nos desconectarmos desses benfeitores pelas tribulações, pelas situações difíceis, pelas questões assim, puxa, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essas questões todas? Ah, mas eu rezo e só assombração aparece. E tem tudo isso. Mas nós não podemos ter essa visão. Nós temos que entender o seguinte, né? O nosso mentor, Jesus, Deus, nós estamos ao lado deles. E nós temos que passar por certas circunstâncias que muitas vezes podem nos abalar, mas nós temos que entender que o caminho é pedregoso, o caminho é complicado, mas são as dores no parto que são importantes, como diz Paulo, né? Que nos causam sofrimento, que temos aqui os nossos gemidos, como ele fala, mas que nós sabemos que ao final disso, dessa etapa, e passando por essas situações todas, seremos espíritos melhores. Mas nós temos que perseverar no bom caminho. Perseverar. E perseverar é não sair dessas orientações, é continuar seguindo aqui os ensinamentos contidos no Novo Testamento. Hoje nós estamos vendo aqui Paulo, vimos um pouquinho também lá da doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, e isso reforça para nós esses conceitos, nos dão um bom ânimo. E aí, bom ânimo é o que nós precisamos para passar pelas dificuldades, pelo inesperado, pelas situações que às vezes não são aquelas situações que gostaríamos que ocorressem. Tudo bem, faz parte dessa situação, são os nossos gemidos. Mas nós não podemos nos desconectar do amor de Deus, do amor de Jesus, do nosso mentor. Temos que fazer esse esforço e que esse começo de ano, e é por isso que nós estamos abrindo aqui esse programa, esse primeiro programa do ano, falando sobre isso, que nós possamos aí reforçar esse conceito, porque nós não sabemos, o dia de amanhã é sempre uma incógnita, mas a certeza, como ele diz aqui, mas olha, pode acontecer de tudo, mas jamais nós podemos nos separar desse amor de Deus, desse amor de Jesus, do nosso mentor. Então, que a gente possa entender isso, porque muitos espíritos nos dizem que nós precisamos passar pelo tal do burilamento, essa espécie de polimento, de um melhoramento espiritual. E o sofrimento seria esse instrumento para nos aperfeiçoar espiritualmente, tirar de nós, como diz Paulo, a corrupção, ou, nas palavras de Kardec, tirar o mal. Mas para suportar isso, precisamos de confiança, porque eu posso ficar falando aqui e as pessoas falam, mas não é bem assim e tal, mas nós precisamos ter confiança, ter fé. E confiança em quem? Principalmente no amparo de Deus. E nada melhor do que refletir sobre isso, sobre essa confiança em Deus, com o Salmo 23, o famoso, o Senhor é meu pastor, que nós vamos analisar na semana que vem, no próximo episódio, no próximo programa, na próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.